Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Nós vamos estudar aí da página 88 a 91. Se você não está com o livro na mão, pega o livro, lápis e borracha, acompanha a aula aqui. Hoje nós vamos entrar num assunto que a gente não estudou esse ano ainda, estudamos no ano passado, lá no segundo ano, a gente fez a introdução a este assunto, né, a movimentação. E hoje aqui no terceiro ano nós vamos trabalhar com esse assunto aí, movimentação. O que é isso, professora? É quando a gente observa alguém ou alguma coisa saindo de um espaço, de um lugar, se movendo até chegar a um outro ponto de referência. Nesse intervalo, a gente vai ter que, nessa atividade, a gente vai trabalhar aí os conceitos de direita, de esquerda, em frente, certo? Para quê? Para que a gente possa aprender a se localizar aí no espaço e usando os pontos de referência, como nós já trabalhamos. Lembra que nós trabalhamos lá em geografia, pontos de referência? Às vezes você está andando, você fala, mas tem algum ponto de referência? Ah, tem uma igreja, tem a escola, tem a padaria, tem uma casa amarela grande, enfim, né? A gente vai usar aí as estratégias que a gente tem para mostrar os pontos de referência que existem desse endereço que a gente quer localizar. Então vamos lá propriamente para a nossa atividade de hoje. Deixa eu me diminuir e colocar aqui no cantinho para que a gente trabalhe aí na primeira atividade. Então preste bastante atenção. Leia o trajeto e depois trace o caminho no esquema a seguir. Eva faz um caminho, certo? Ela vai sair da casa dela e vai chegar até a padaria. Então preste atenção que a casa da Eva, esta é a casa da Eva, certo? Aqui é a padaria, onde ela deve chegar. Então nós vamos fazer aí qual o trajeto. Ela saiu de casa, olha só. Eva sai de casa, ela saiu de casa em frente à sua casa. Vira à direita, direita para cá, esquerda, para cá, direita, certo? Então ela vira à direita. O que continua dizendo? Que ela segue em frente. Em seguida, vira na terceira rua. Então ela virou à direita, seguiu em frente. Aí passou a primeira, a segunda, ela vai virar na terceira. Então chegou aqui na terceira rua. Ela na terceira rua vira na terceira rua à esquerda. Então, quando ela chega aqui, ela tá de frente para cá, certo? Então, a direita dela tá para cá, a esquerda tá para este lado. Vira e vai em frente até chegar à padaria, tá bom? Este é o trajeto que vocês vão traçar aí no livro de vocês. Sempre observam a pessoa estando de frente. Se ela está andando, por exemplo, nessa direção, ela vai chegar de frente aqui. Então, se você tem alguma dificuldade ainda, se coloque na mesma posição e perceba o lado que é esquerdo, o lado que é direito, para saber que lado deve seguir, ok? Deixa eu aumentar aqui para a gente ver agora a outra atividade. Então, vamos pensar aí na outra. Samuel está passeando com o seu cachorro. Observe o caminho que ele fez. Olha só, o Samuel, casa de Samuel, ele saiu, virou à direita. Aí, logo depois que ele virou à direita, ele virou na primeira rua. Ele virou na primeira rua à direita, certo? Então, aqui, seguiu em frente e virou na segunda rua à esquerda. Olha aqui, Pronto, vamos tentar dar sequência aqui, né? Então, o que aconteceu aqui, Ele saiu de casa, em seguida... Opa, peraí, deixa eu colocar a marcação aqui. Caneta, isso, pronto. Saiu de casa, virou à sua direita. Na primeira rua, por exemplo, ele está de frente para cá, certo? Está de frente para cá. Então, se ele está de frente para cá, a esquerda dele está desse lado, desse, a direita está desse. Ele virou a primeira rua e seguiu em frente. E diz aí, ele passou a primeira,
e chegou na segunda. Quando ele chegou na segunda, ele virou à esquerda, seguiu em frente e chegou no Parque Municipal. Então, o que você vai colocar aí nesse texto aqui? Você vai, da mesma forma como foi escrito aqui no primeiro, você vai escrever aqui no segundo. Por exemplo, saiu de casa, virou à sua direita, seguiu em frente, em seguida virou na primeira rua à direita, olha só, primeira rua à direita, seguiu em frente e virou na segunda rua, primeira, segunda rua à esquerda, seguiu em frente e chegou até o parque. É isso que vocês vão escrever aí, tá? Então, observe bem. Da mesma forma como foi descrito aqui e você desenhou aqui, aqui é ao contrário. Já estava desenhado e você deve descrever o trajeto, ok? Aqui é o mesmo processo, né? Aqui na questão 3 é o mesmo processo que você fez na segunda, na questão 2, tá? Eu não vou falar aqui porque eu quero que vocês observem. Então, olha só, o caminho que Maria fez da casa dela até a escola. Ela saiu da casa. Se ela está de frente aqui, olha só, direita, esquerda, certo? Então, ela virou para a direita. Na primeira rua, ela virou à direita de novo. Seguiu em frente, passou uma rua. Na segunda rua, ela entrou-se para cá, era a direita. Para o outro lado é a esquerda. Entrou à esquerda, seguiu em frente. Na primeira rua, virou à direita, seguiu em frente e chegou na escola. Então, você vai escrevendo esse trajeto, tá bom? Depois de sair da escola, Maria voltou para casa passando pela biblioteca. No esquema acima, trace um trajeto que Maria pode ter feito para voltar para casa e depois descreva esse trajeto no caderno. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um trajeto aí. Ela saiu da escola e, olha só, voltou para casa passando pela biblioteca. Olha aqui a biblioteca, tá? Então, ela saiu da escola, não pode ser esse trajeto porque a escola tá cá, a biblioteca está aqui embaixo. Então, ela vai ter que sair da escola, passar pela biblioteca e vir até chegar em casa. Aí, você vai traçar o trajeto e vai escrever qual foi o trajeto que você traçou lá no seu caderno. Na questão 4, veja 2 trajetos que Beto pode fazer para ir da casa dele até a casa de Gabriela. Então, aí tem 2 trajetos, tá? Que ele saiu o Pedro saiu da casa dele, ele pode ter feito esse trajeto, como pode ter feito esse trajeto também. No caderno, descreva os 2 trajetos. Então, você vai descrever esses 2 trajetos da mesma forma como a gente fez antes ali. Saiu de casa, virou para a direita, seguiu em frente. Na primeira, na segunda, na terceira rua, entrou à direita ou à esquerda, seguiu em frente. Na segunda rua, tá? Então, você vai escrever o trajeto, os 2 trajetos que ele fez. Vamos ver se vocês estão compreendendo aí, ok? A família pode participar, pode ajudar, tá bom? Vamos lá. Essa atividade aqui, a movimentação na malha, é praticamente a mesma coisa da outra. A diferença é que lá a gente trabalhou com croquis, né? Que são a planta de uma rua, de um determinado espaço, certo? Representando as casas, as ruas, o croquis. Aqui nós estamos trabalhando com a malha quadriculada. Lembra que nós já falamos que esse espaço quadradinho, cheio de quadradinhos, a gente chama de malha quadriculada. Que tem os símbolos quando vira para, né, na frente, aqui, tal, para dizer qual o caminho que vai seguir. A direita, a esquerda, em frente, ok? E aí, o que vocês vão fazer? Por exemplo, observe o código do quadro abaixo e continue traçando o caminho até chegar à praça. Então, olha, a gente percebe que saiu daqui e veio fazendo o trajeto até aqui. O objetivo é chegar aqui na praça, certo? O que você vai fazer? Você vai dar sequência a esse trajeto até chegar na praça. Então, você pode fazer aí do jeito que você quiser, usando as setas que você quiser, desde que ele chegue à praça aqui, tá bom? Percebe-se que
a entrada da praça, ó, é essa parte de baixo aqui, tá? Que tá abertinho, ó. As outras estão fechadas. Então, onde é a entrada dela? Aqui. Você vai colocar para que ele chegue até na entrada da praça, tá bom? Depois, na questão 2, continue o caminho que a Joaninha fez até chegar ao girassol, seguindo o código abaixo, tá? Então, a Joaninha saiu daqui, veio aqui, e ela precisa chegar no girassol. E você vai traçar um trajeto para ela, continuando aqui até chegar no girassol, usando esses códigos aqui, ó, para ir subir, para ir para um lado, para ir para cima, para tal, né? Usa as setinhas para poder indicar a direção que ela tá seguindo. Então, não basta fazer um risquinho assim. Tem que fazer a setinha para mostrar o lado que ela vai, ok? Nesse caso aqui, continua a mesma coisa, só que aí dentro da malha quadriculada tem o desenho dos espaços e não apenas os símbolos, né? Então, vamos lá. Observe o caminho que os alunos fizeram para ir da biblioteca até a escola. Então, eles saíram da biblioteca, ó, podiam ter ido por aqui? Podia, mas não foram. Sabe-se lá por que razão, né? Então, passou por aqui, veio, passou pela praça, passou pelo lago e veio, olha só, até chegar à escola. Fizeram esse trajeto. Agora, o que que você vai dizer? Peraí. O que que você vai dizer? Preencha o quadro indicando o caminho que os alunos fizeram. Então, você vai indicar o caminho que eles fizeram. Primeiro, olha só, saíram da biblioteca, seguiram nessa direção. Aí, deixa eu limpar aqui. Seguiram nessa direção, certo? Depois, nessa direção. E depois nessa direção, e aí você vai indicando, ó, aí aqui nessa direção, depois aqui, aqui, aqui e aqui. Você vai colocar as setinhas na sequência em que eles andaram, certo? Só que aí você vai dizer quantas casas eles andaram em cada um. Por exemplo, quando eles fizeram aqui, ó, nessa direção aqui, eles andaram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou na sexta casa. Então, percebe que aqui está o 6. Depois, eles desceram e andaram 1, 2 casas. Então, tá o 2. Aí, eles andaram nessa direção aqui. Aí, andou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Limpar aqui que eu embolei tudo, deixa eu chegar mais perto que às vezes não tá boa. Então, saiu, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas, tá? Nessa direção aqui. Aí, você vai contar quantas casas foi em cada direção. Aqui você coloca setinhas, aqui você coloca quantas casas, tá? Depois, se os alunos não passassem pela lanchonete, o caminho ficaria mais curto. Por quê? Então, você vai dizer, se os alunos não... Nesse caso aqui, ó, eles saíram da biblioteca e vieram até a lanchonete, certo? Eles poderiam ter saído por aqui, ó, passado pela prefeitura, já virado aqui e chegado aqui. Então, por que o caminho deles ficou... a pergunta é, se os alunos não passassem pela lanchonete, o caminho ficaria mais curto? O que vocês acham? Esse caminho aqui ou este caminho todo que eles fizeram, esse aqui ficaria mais curto? Com certeza, né? Por quê? Porque se eles não passassem pelas lanchonetes, poderia ter ido pelo caminho que passa pela prefeitura e chegariam muito mais rápido, andariam muito menos, tá bom? Trace na figura acima outro caminho que os alunos poderiam fazer para ir da biblioteca à escola. Depois, dê para um colega observar o caminho que você traçou e peça a ele que preencha o quadro com as indicações deste caminho.
Então aí o que vocês podem fazer? Você mesmo pode desenhar o trajeto, então vocês vão traçar outro trajeto, tá? Pode ser esse aí pela prefeitura, por exemplo. E aí outra pessoa, vocês vão pedir para alguém, ou se você mesmo quiser fazer também, tranquilo, tá? Vocês vão dizer em quais direções, quantas casinhas ele andou. Faz o trajeto. Digamos que você cria esse trajeto aqui, ó, né? Aí você vai dizer quantas casinhas ele andou, ó. Saiu daqui, foi 1, 2, aí você vai contar, tá? E vai ver quantas casinhas ele andou em cada direção que você colocou para seguir. Então, a setinha indica o lado que vai, e aí você vai dizer quantas casinhas da malha quadriculada ele percorreu, tá bom? Isso, pessoal, é para a gente trabalhar na nossa cabeça aí a questão da localização no espaço. Que mesmo no espaço pequeno, a gente consegue marcar um território bem grande, tá? Tendo a noção de direita e esquerda. Então, se você ainda tem alguma dificuldade em reconhecer qual é a sua direita, qual é a sua esquerda, alto, baixo, atrás, em frente, então faz umas brincadeiras aí na casa de vocês para treinar. Mão direita, mão esquerda, lado direito, lado esquerdo, em frente, atrás, alto, baixo. Treina aí para poder ficar craque e não ter dificuldade de fazer. Mais uma vez ressaltando, aí indica a direção que foi com a seta e o número quantas casas andou, tá bom? Lembrando que na quinta-feira o trabalhinho de montar o joguinho lá com as figuras geométricas, com os espaços sólidos geométricos, será o trabalhinho de matemática de vocês. Então caprichem para que todos possam alcançar aí os 2 pontos a mais na média de matemática, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, até amanhã.